Tempo verbal, eu gravo ou entendo. Vai ser a lógica muito parecida com o que eu acabei de explicar aqui dos substantivos, dos nomes. Uma parte você grava, tá? E depois cria a possibilidade para você entender, para você relacionar com outras coisas. Vamos supor, você começa com nos tempos verbais, você começa gravando. Então, se você começar, por exemplo, pelo simple present, você vai ter uma coisa que em português a gente não usa para pergunta, que é o do, né? Então, ó, do you speak English? Esse do é um auxiliar. A gente não usa auxiliar para fazer pergunta em português. Você vai ter que gravar. Você vai ter que saber que isso existe, sei lá, porque Deus quis assim. Então você vai gravar. Para pergunta em inglês eu vou colocar o do. Beleza. Só que quando você começa a aprender, e aí, beleza, bora lá. Você gravou o que é o do. Do é um auxiliar que a gente usa para fazer pergunta no presente. Quando você for aprender o simple past, que você usa o did no lugar do do, você não vai precisar gravar. Olha só que legal. Falando de maneira assim, bem simples, né? Você vai apenas relacionar. E aí você vai entender. Se para pergunta no presente eu uso um auxiliar, então para o passado eu uso um auxiliar também. Só que eu vou ter que mudar o auxiliar. De do vira did. E para futuro, o simple future, eu tiro o did ou o do e coloco o will. Então percebe que num primeiro momento, quando algo é muito novo, que a gente não consegue estabelecer nenhuma relação, a gente tem que gravar. A gente precisa saber que existe. Basicamente isso. Isso existe e é desse jeito. Mas depois, o que vai acontecer? Você vai, depois que aquilo dali você grava, tá na tua cabeça, bem claro, você começa a relacionar com outras coisas. E é por isso que eu sempre bato na ideia de você tem que dominar os tempos, porque uma coisa importantíssima no inglês é a ideia de auxiliares. Quando você entende a ideia de auxiliar, na verdade, quando você grava primeiro o que é um auxiliar, depois começa a aprender outros tempos, e aí você começa a entender, a relacionar esse auxiliar do presente, por exemplo, com outros auxiliares, passado, futuro, ideia de condição, possibilidade, tudo isso, você é muito mais rápido. E aí você entende. O que pode acontecer, tá? E que é bastante normal acontecer, é a pessoa ela simplesmente gravar. E como que isso acontece? A pessoa ela grava, ela vai ver, do you study English? Do you study English? Depois ela vai aprender o simple past como se não tivesse nada a ver com o presente. Did you study English? Ela não vai entender que o do é o auxiliar e o did também, que se você trocar uma coisa é outra, e aí você muda a ideia, você muda o tempo. Se você não estabelece uma relação, o que vai acontecer? Você tende a ficar com um aprendizado muito mecânico e você não desperta em você a agilidade de você criar. Você lê, consegue reconhecer, você consegue escrever ou consegue falar quando você está lendo, mas na hora de criar uma frase, você acaba tendo dificuldade, porque você não entendeu, você só gravou. Quando você entende, você relaciona. Quando você relaciona, você ganha agilidade na hora de falar. Porque se você entende que do é auxiliar, did também funciona como auxiliar e will, você consegue criar 3 frases, 3 perguntas aqui na hora. Do you speak English? Did you speak English? Will you speak English? Olha só. Eu simplesmente troquei, mas eu só consegui trocar, meu cérebro só conseguiu fazer esse jogo porque ele entendeu a relação. Que eles são de tempos diferentes, mas todos eles são auxiliares. Aí você começa a perceber outras coisas. Se é auxiliar, vem no começo da pergunta. Pô, que legal. Quando você for aprender um tempo novo, e aí você vê uma pergunta e vê uma palavrinha começando, isso aqui provavelmente é um auxiliar, porque você entendeu o que é um auxiliar, você entendeu onde ele vem. Então, percebe a agilidade que você ganha quando você aprende isso? Então, é essa a ideia. Gravar e entender andam de mãos dadas, andam lado a lado. Então, se você só grava, fica mecânico. Tá? E uma hora, acredite ou não, pode ser que você não esqueça, mas você não consegue transformar aquilo que você gravou em algo novo. Você não tem poder de criatividade. Na verdade, você limita muito o poder de criatividade. Quer ver um exemplo disso? Uma frase bastante simples. My name is. My name is. Se você fala my name is, todo mundo
vai conseguir falar pra você, ah tá, my name is, meu nome é. Mas conforme você vai aumentando o grau de entendimento que é necessário, você vai vendo que algumas pessoas não conseguem responder mais. Porque, na verdade, gravou. Isso é bom? É ótimo. Se você gravou my name is, agora pega o my name is e tenta criar outras frases. Como, por exemplo, my é meu. Então, my é meu. Então, se eu falar her, então como é que seria dela? Então, eu posso falar her name is. O nome dela é. Olha só que legal. Então, eu posso tirar, se é meu, my é um possessivo. Então, eu posso tirar o my e colocar o her name is. Mas eu também posso colocar o his, que é dele. Então, o nome dele é his name is. Quando você pegou o my e relacionou com outros possessivos, meu, dele, dela, olha o que aconteceu. Aí você entendeu. Porque você entende quando você relaciona, tá? Então não fica preso só na ideia de gravar. Gravar é importante? Sim, mas se ele não combina no entendimento, acaba que fica muito mecânico. Você não tem agilidade de criar e de dominar.